tem uma bica d'água, ouve arrumo namorada. Tem uma menina linda que é uma coisinha rica. Meu coração me abraça quando ela passa lá em casa pra buscar água na bica. Dali, Raulzinho! Seu pai é muito valente, a menina é muito bela. Atrás da cerca da horta, onde eu converso com ela. Os seus lábios são bonitos, seus dentinhos de canjica. Meu coração vira brasa quando ela passa lá em casa pra buscar água na bica. Lá perto da bica d'água já nasceu um pé de flor, já nasceu muitos abraços e também o nosso amor. Quando estou nos braços dela, mais bonita ela. Confrarias tem várias, tem do vinho, tem do espumante, tem de comidas. Agora tem a confraria da cachaça. Essa é uma das mais novas confrarias que existe. Está aqui ao nosso lado o seu presidente, Narciso Soares, está aqui conosco aqui. Me fala, você teve a ideia de criar esta confraria da cachaça. Como é que nasceu essa ideia, Narciso? Tudo bem? Prazer falar com os amigos da TV Cidade. Nasceu numa daquelas tardes modorrentas na Praia de Torres, onde eu estava no meu apartamento, e me veio aquele flash. Aí, a primeira coisa que eu fiz foi ligar para 2 ou 3 amigos conhecidos, dentre eles o Maír Trindade, que é uma figura conhecida em Bento Gonçalves. De pronto a ideia foi aplaudida, e aí dentro de 30 ou 40 dias depois nós reunimos cerca de 18, foi fundada com 18 confrades. A reunião inaugural foi na minha casa, mas desde logo bem organizada, com estatutos, foi aprovado nesta reunião. Neste momento nós estamos com estatutos plenamente registrados, página no Facebook com cerca de 2.000 amigos que foram aderindo voluntariamente, ou seja, nós não estamos convidando ninguém, as pessoas que vão descobrindo e vai multiplicando. E nós desde então fazemos reuniões regulares, uma vez por mês, sempre na primeira terça-feira de cada mês. E o nosso objetivo é, acima de tudo, desmistificar, derrubar os mitos, derrubar os preconceitos contra a cachaça. Porque quando você começa a estudar a história da cachaça, você vê que ela nasceu praticamente junto com a nacionalidade brasileira. Logo que os portugueses ocuparam o território pátrio, veio a muda da cana-de-açúcar. E logo, pela criatividade dos escravos que vieram logo a seguir, começou a produção de cachaça. Infelizmente, aqui na região sul, uma bebida ainda vítima de discriminação. Mas a confraria existe, dentre outras coisas, justamente para mostrar que pessoas sérias e respeitáveis podem sim apreciar a cachaça. Até porque a cachaça não faz concorrência com cerveja, a cachaça não faz concorrência com o vinho. A cachaça seria, teoricamente, uma concorrente do uísque ou de outros destilados, como tequila e assim por diante. Mas então nós estamos muito satisfeitos e até, por que não dizer, orgulhosos de ter fundado e ver que a confraria está tendo tanto sucesso e tanto reconhecimento. Falaste em preconceito, né, com a cachaça. E hoje a gente percebe que tem cachaças hoje que elas custam até mais do que o melhor uísque importado que tiver por aí. Como é que foi essa evolução toda? Porque a gente lembra, antigamente, aí a cachaça realmente, ela fazia jus. E as pessoas que tinham esse preconceito também tinham razão, porque a cachaça antigamente era de má qualidade. Quando é que começou, na tua opinião, a cachaça começou a mudar? Ela começou a melhorar? Foi a partir de quando isso? Quando você começa a estudar a história da cachaça, você percebe que o Estado que primeiro despertou para a necessidade de criar um produto de qualidade para competir no mercado para as pessoas de bom gosto foi o Estado de Minas Gerais. E eu diria que em termos de produção e de qualidade, que prima por esse alto grau de qualidade, é o Estado do Rio de Janeiro. Pouca gente fala do Estado do Rio de Janeiro, mas o Estado do Rio de Janeiro é um dos grandes e dos melhores produtores de boas cachaças. E no Rio Grande do Sul, felizmente, para nosso orgulho de gaúchos, também já existem programas que cuidam da legislação,
Os alambiques se congregaram numa entidade chamada Alambiques Gaúchos, então eles trabalham unidos, porque, como diz o ditado popular, a união faz a força. Então, mas eu diria que sim, resumidamente, faz umas 3 décadas que os produtores de cachaça despertaram para esta grande riqueza nacional, que é a produção de cachaça. Hoje dir-se-ia que a cachaça tem melhor reconhecimento no exterior do que aqui. Então, por isso que a confraria quer se colocar como algo importante, com autoridade, com seriedade, mas para desmistificar e quebrar os mitos. Porque quando se fala em preconceito, eu diria o seguinte: se você vê alguém embriagado com cerveja, ou se vê alguém embriagado com vinho, vai chamá-lo primeiro de cachaceiro. Quando nós, na confraria, divulgamos que nós não somos cachaceiros, nós somos cachaçófilos. Assim como o apreciador de vinho é o enófilo. Então são pequenas coisas, passo a passo, mas nós pretendemos avançar e derrubar esses mitos todos. Para você que nos assiste agora, como é que a gente conhece uma boa cachaça, Darcy? O processo de apreciação de uma cachaça guarda muita similitude com o processo de apreciação dos bons vinhos. Primeiro, pela análise do rótulo. Um rótulo contém várias informações, se é uma cachaça nova, se é envelhecida, é importante que a cachaça especifique quem é o seu produtor, se é envelhecida, se não é envelhecida, Então o rótulo, enfim, traz várias informações importantes. A segunda análise é pela análise olfativa. Você colocando a cachaça no copo, a primeira análise é a formação de um círculo de bolhas ao redor do copo, que nós chamamos de rosário. Aquilo é uma indicação de que a composição química dessa cachaça é uma cachaça equilibrada e, portanto, forma esse chamado rosário ao redor do copinho. E, naturalmente, depois a sensação olfativa gostosa ao nariz, né? Você não vai sentir o cheiro agressivo de álcool, de qualquer outra coisa que agrida a mucosa das suas narinas. Você vai sentir sabor de terra, cheiro de cana-de-açúcar, cheiro de garapa recém-esmagada, pela cana recém-esmagada. E, naturalmente, a terceira etapa, aqui eu estou pulando, mas também é importante a questão da análise visual, a transparência, o brilho, a coloração. Se é uma cachaça envelhecida, ela sempre vai trazer a coloração da madeira na qual ela foi armazenada. E, finalmente, a sensação gostosa na boca. E o derradeiro passo da apreciação gustativa é você engolir aquele gole do líquido e sentir os aromas que ficam, o gosto agradável ao paladar, mesmo depois de você ter engolido. O preço, Darcy, de uma boa cachaça, ela vai de quanto a quanto? Como é que eu consigo, vamos supor, eu quero presentear alguém, eu quero dar uma garrafa de cachaça para alguém. Eu não faço feio dando uma cachaça a partir de que preço? Ou às vezes o preço ele engana muito? A questão do preço é muito delicada de falar sobre ele, porque eu diria assim, de modo geral, se você pegar as cachaças mineiras de qualidade média para superior, você vai encontrar cachaças que partem de 15 e poderão chegar a 60, 50 reais a garrafa. As cachaças produzidas aqui na região de Bento Gonçalves, especialmente a Casa Buco é uma delas, o Velho Alambique de Santa Teresa é outra, elas são cachaças que variam também de 25 a 60, 70 reais. Mas tem as top de linha. Me recordo, por exemplo, da Magnífica do Rio de Janeiro, que é uma cachaça cara, mas a mais cara hoje que me recordo do mercado é a cachaça que já teve o nome de Havana, que é de Salinas, no norte de Minas Gerais. Depois, numa disputa internacional, ela perdeu o direito de usar esse nome Havana, numa disputa com o país, Cuba, e então passou a chamar-se Anísio Santiago. Hoje ela recuperou o direito de usar a marca Havana, então tem as duas marcas no mercado, Havana e Anísio Santiago. Mas no mercado público de Porto Alegre, que tem uma loja especializada só em venda de cachaça, essa cachaça está na faixa de R$250 a garrafa, do tipo garrafa de cerveja. A garrafa comum de Corâmbar está nessa faixa de R$250. É a cachaça mais cara que tem no mercado? Tanto quanto eu saiba é. E para consumir essa cachaça, como é que se toma uma boa cachaça? Em forma da tradicional caipirinha? Se toma ela com gelo, sem gelo, natural? Qual é a temperatura ideal para se degustar uma boa cachaça? A gente que gosta da cachaça ao natural, não importa a temperatura que o dia esteja, e há alguém que prefira ela levemente refrescada num refrigerador.
Mas eu diria que não é habitual você fazer caipirinha com cachaças envelhecidas, com cachaças amarelas. A caipirinha tradicionalmente é feita com a cachaça nova, a cachaça, se não nova, pelo menos aquela armazenada em recipientes de aço inoxidável, portanto sem ter adquirido a coloração, que a coloração das boas cachaças não vem de qualquer aditivo, seja caramelo, seja qualquer outro, mas sim a coloração que a cachaça adquire da madeira. Mas a questão de temperatura, eu diria que é uma cachaça refrescada, 12, 15, 18 graus, está no ponto ideal para tomar um gole e saborear a gostosura da boa cachaça brasileira. Darcy, cachaça é uma bebida tipicamente masculina, ou não? As mulheres começaram a descobrir a boa cachaça, ou ainda a cachaça é uma bebida para o homem? Não, você sabe que esse é outro mito que precisa ser derrubado. No Rio de Janeiro tem uma das mais antigas confrarias existentes no Brasil, chamada Confraria do Copo Furado. Esta confraria muito tradicional já teve na sua presidência várias mulheres e tem entre seus membros várias mulheres. A nossa confraria aqui, que é denominada Confraria Gaúcha da Cachaça, embora sua sede e sua fundação foi em Bento Gonçalves, por enquanto nós estamos apenas com confrades do sexo masculino. Mas eu, pessoalmente, sou partidário de que não devemos discriminar. A Constituição brasileira não discrimina ninguém. Portanto, mas já temos pedidos de apreciadoras do sexo feminino que querem fazer parte da confraria. Cachaça ainda é a bebida mais consumida no Brasil? É a mais popular ainda? Com absoluta certeza. Até porque é importante que se diga que a genuína bebida brasileira é a cachaça. O uísque é de origem escocesa, a cerveja, segundo popularmente se sabe, é uma bebida de origem alemã ou da Holanda, assim por diante, e o vinho, naturalmente, da Europa, Itália, Espanha, Portugal e assim por diante. Onde nasceu a cachaça? Brasileira, no Brasil, é uma bebida brasileira. E, aliás, o nome cachaça hoje é protegido por lei como uma denominação exclusivamente do Brasil. Nenhum outro país que produza destilado da cana-de-açúcar ou de qualquer outra fruta, qualquer produto que possa ser fermentado e depois destilado vira um aguardente. Mas a cachaça, por regulamentação também legal, é a bebida fermentada do mosto da cana-de-açúcar entre 38 e 48 graus. Essa é a cachaça. Se tiver mais de 48 graus, é aguardente. Se tiver menos, também é aguardente. A cachaça tem essa faixa legal bem delimitada na lei. Darcy, uma outra dúvida. Qual é a diferença entre a cachaça branca e a amarela? A cachaça branca é aquela que sai do alambique e se ela for armazenada em recipiente de aço inoxidável, ela vai continuar branca a vida inteira. Não importa se ela tem 10, 20 ou 30 anos. A cor amarelada das boas cachaças advém da madeira na qual é armazenada. Algumas madeiras deixam uma coloração levemente, digamos assim, grafite, né? Um cinza escuro. Me recordo da madeira umburana, que é uma madeira que não existe aqui no sul, mas é uma madeira, acho que especialmente lá do estado de Minas Gerais. Em Minas eles usam armazenar a cachaça em uma madeira chamada amendoim. O amendoim quase não deixa coloração, uma coloração muito discreta. Mas, por exemplo, a grápia, que é uma madeira conhecida aqui no sul, deixa uma coloração bem amarela. E o carvalho, né, que muita gente armazena em recipiente de madeira. Depois que você descarta da produção do vinho, alguns produtores recuperam esse tonel e aí aproveita e a cachaça vai ter aquela coloração semelhante à do uísque. Darcy Soares, presidente da Confraria da Cachaça de Bento Gonçalves. Vou falar contigo, Darcy, muito obrigado aí. A gente aprendeu um pouco mais sobre a nossa caninha, né? A nossa cachaça, a nossa pinga. Parabéns a vocês todos aí e viva a nossa cachaça. Nós agradecemos a oportunidade e eu digo para os meus confrades, a nossa missão é conhecer tanto de cachaça que qualquer deles, quando provocado numa situação como esta, possa se pronunciar com tal grau de segurança e firmeza que possa passo a passo ir desmistificando e quebrando os preconceitos contra a boa cachaça brasileira.